Convido a igreja a ficar de pé para fazermos uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre esse estudo que nós vamos ter neste momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão conosco. Que o Senhor venha tomar em Tuas mãos a vida de cada um, Senhor, e que nesta noite nós possamos aprender da Tua palavra, que nós sejamos edificados através da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Nessa oportunidade, nós estaremos hoje iniciando um novo estudo, visto que nós estamos um pouquinho atrasados concernente ao Brasil, mas nós vamos hoje estudar a lição, a revista do segundo trimestre, começando já na lição número 7, e assim nós vamos acompanhar ali os nossos irmãos da Igreja do Brasil, e em tempo real nós podemos estar acompanhando também as lições que são postadas, e assim nós podemos estar junto com os irmãos estudando aqui. Acredito que, não sei se vai ser, dá para ver bem? Os irmãos, se não pode apagar, acho que eu enxergo aqui. Aleluia. Amém? Irmãos, é a lição número 7 da nossa revista hoje, que tem como tema a Igreja Eleita, a revista que estamos estudando, vamos estudar a partir de hoje, que fala sobre a carta de Paulo aos Efésios. É uma lição que nós já estudamos ela há alguns anos atrás, e sempre os temas vão se renovando, e por mais que estudemos o mesmo tema, são coisas novas que vão sendo acrescentadas, são comentaristas diferentes, e assim nós somos edificados pelo estudo da palavra. Digo aos irmãos, aqueles que quiserem uma cópia, os irmãos pedem toda semana, nós podemos assim providenciar uma cópia para os irmãos, acredito que seja possível. Se não, ali no nosso grupo, os irmãos acompanham, nós temos ali enviado para os irmãos podem ali estar acompanhando a lição que nós enviamos para os irmãos. Amém? Hoje a lição 7, nós vamos falar sobre Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Amém? Nós vamos acompanhar aqui, então vamos para o texto áureo da nossa lição. Neste momento nós vamos ler o texto áureo que está em Efésios 2,14, e diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então hoje nós vamos, nessa lição, falar um pouquinho sobre essa barreira que existia entre Deus e os homens, mas também entre os próprios homens, entre os povos. E nós vamos falar sobre a obra que Cristo fez ali na cruz do Calvário, que veio a quebrar essa barreira, que veio a nos reconciliar com Deus, fazendo então desses povos diferentes, um só povo em Deus. Amém? A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo número 2, pode subir, capítulo 2 de Efésios, no versículo 14 ao 19. Leitura bíblica em classe. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos,
que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Irmãos, vamos para a introdução da nossa lição. Depois nós vamos começar a fazer os nossos comentários. Em nome de Jesus. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, no versículo 13. Paulo usa a expressão adversativa "mas agora", para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Amém? Então nós temos aqui nessa lição como objetivo geral, que é conscientizar, que foi por meio do sacrifício de Cristo que ele desfez essa inimizade que existia entre os dois povos. E assim, então, ele criou a igreja. Nós vamos nessa lição estudar que existia esses dois povos, quando falamos aqui, é o povo judeu e o povo gentil. O povo gentil era aquele povo que pelos judeus não era considerado salvo, não era considerado povo de Deus, era povo estranho. Então, nós nesta lição vamos estudar que houve um trabalhar de Deus, houve um sacrifício, alguém teve que se sacrificar para unir esses dois povos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o objetivo geral é nós termos essa conscientização que foi pela cruz de Cristo, Não é pelos nossos próprios atos, não é, irmãos, por benefício próprio nosso, que muitas vezes nós conseguimos ter paz com alguém, que nós conseguimos conviver com alguém, mas é porque Cristo está em nós. Porque a nossa carne, com certeza, ela, irmãos, ela quer aderir àquilo que é contrário às coisas espirituais, aquilo que é contrário à essência de Deus. Então a nossa carne, ela só quer muitas vezes inimizade mesmo, contendas, ira, que é as obras da carne que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 5. Mas nós somos uma nova criatura, E em Cristo nós temos a oportunidade de poder conviver uns com os outros. Aleluia. Só em Cristo. Se tirar Jesus, a gente não consegue muitas vezes conviver uns com os outros, porque nós somos diferentes, nós temos naturezas diferentes, nós somos muitas vezes criados de formas diferentes, e isso muitas vezes acaba impedindo as pessoas de serem amigas, de terem comunhão, mas em Cristo nós conseguimos quebrar essa barreira, nós conseguimos romper essa barreira da inimizade e conseguimos conviver juntos. Isso é maravilhoso, Aleluia. Graças a Deus. O tópico primeiro, nós vamos falar aqui sobre Cristo desfez a inimizade entre os homens, O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Ponto 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém.
a estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então nós vemos aqui sobre o primeiro ponto, a parede de separação entre os gentios, entre os homens. Nós vemos aqui uma analogia que existia ali em Jerusalém, né? Os judeus, eles têm essa analogia, existia um muro de pedras construído que separava, né, o santuário do átrio dos gentios, onde os gentios passavam. Então existia um muro, como se fosse uma parede de separação, e essa parede ela simbolizava que ninguém poderia ultrapassar, ou seja, existia um limite. Então daquele limite para dentro, os gentios não podiam entrar ali, porque eles eram considerados povo estranho, né? Então existia essa muralha, essa barreira, esse limite, né, para os homens, para os gentios. Então o extremismo, nós vemos que tudo que é demais, irmãos, realmente faz mal para o homem, né? Nós temos que levar as coisas de Deus a sério, nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus, mas nós não podemos ser fanáticos, nós não podemos ser extremistas, né? E nós vemos aqui que existia um grupo de judeus que levava isso realmente ao extremo, né? Tanto é que aqui fala que quando o apóstolo Paulo ele permitiu alguém entrar ali naquele lugar, ele foi, irmãos, preso. As pessoas tiveram ele como, podemos dizer assim, um inimigo, um traidor, né? Mas Paulo ele vai explicar o porquê que ele permitiu, porque ele vai explicar que essa barreira foi quebrada, né? Então nós vemos que, na verdade, eu acredito que os judeus eles tinham uma religiosidade muito grande dentro deles, eles tinham orgulho por ser tão religiosos, tanto é que nós vamos ver nos evangelhos, né, por várias vezes Jesus, irmãos, ele chamando a atenção, exortando os fariseus, aqueles que eram religiosos, né, ele dizia assim: vocês são tão religiosos na frente dos outros, mas e quando vocês estão sozinhos? Né? Nós vamos ver que até o apóstolo Paulo ele traz uma exortação para Pedro, lá em Gálatas, quando ele vai dizer assim, que ele resistiu a Pedro na presença de todos, ele chamou a atenção de Pedro, porque ele era repreensível, porque enquanto antes que alguns da parte, né, de Tiago tivesse chegado, porque Tiago mandou umas pessoas irem até onde Pedro estava, para ver como estava a obra, para ajudar ele na obra, e antes que algumas dessas pessoas, os crentes, chegassem lá, Paulo diz, ele comia com os gentios, ele sentava com os gentios, né, participava ali das histórias, das conversas. Mas quando Pedro viu os crentes chegando, que Tiago tinha enviado, ele se foi retirando, para não ser visto com os gentios. Então eu chamei a atenção dele na presença de todos. E nós sabemos que Pedro ele era um judeu realmente, né, irmãos, zeloso. E enquanto ele estava sozinho, ele fazia o que ele queria, né? Mas quando tinha alguém do lado dele que era cristão, que era crente, aí ele fazia as coisas diferentes. Então Jesus ele vai falar dessa religiosidade que na verdade ela só atrapalha, ela só nos afasta mais de Deus, ela só vai nos levar para mais distante do Senhor, porque religião não salva ninguém, quem salva é Cristo, né? Então nós não podemos levar as coisas ao extremo, né? Mas a gente também não pode ser liberal demais,
Senão as coisas também não funcionam. Tudo tem que ter regras, tem que ter limites, né? Mas só que aqui nós vamos ver que os judeus eles se orgulhavam por ter essa religiosidade, se orgulhavam de, né, andar nas praças fazendo as suas orações, né? Eles tinham orgulho disso, né? Só que eles viviam isso de forma diferente, eles queriam se aparecer, se mostrar para as pessoas, e aí com isso eles consideravam os outros povos indignos, eles consideravam os outros povos estranhos. Vocês não fazem parte, vocês não podem estar aqui, né? Já pensou se a igreja tivesse esse pensamento? Só pode entrar aqui quem faz parte da igreja? Irmãos, como seria? Como que as pessoas iriam se converter? Como que as pessoas iriam, né, ouvir o Evangelho? Né? Se nós quiséssemos pregar somente para os da nossa casa, não é verdade? Então, nós temos que deixar que Cristo ele quebre essa barreira, né? E aqui o ponto 2, ele vai falar sobre isso, a derrubada da parede da separação. Lá, antes de entrar nisso, nós temos alguns estudos que nós acompanhamos, e aí eu fui verificar, existe entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul um muro de separação que separa as duas Coreias, né? E se um parente meu mora na Coreia do Norte e eu na Coreia do Sul, a gente não pode se visitar. Não pode, irmãos, não entrar, né, do lado do outro. Existe esse muro que coloca o limite. Quem passar daqui, morre, né? Então, né, são barreiras que os homens vão colocando, e essa barreira muitas vezes ela impede nós de alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Como que nós vamos ver a Coreia do Sul, irmãos, é o país, não sei hoje em dia, mas já foi um país com o maior número de cristãos no mundo, né? É um país cristão. E a Coreia do Norte é o país que mais persegue, é o primeiro na lista dos perseguidores, né? É um do lado do outro, é só um muro que separa, é só como se fosse uma parede que separa eles. De um lado nós temos ali, irmãos, pessoas abençoadas, que buscam a Deus, que louvam a Deus, que são tementes a Deus. De outro lado nós temos ali pessoas que matam, pessoas que, irmãos, passam fome, que enfrentam necessidades. Né? Se não fosse essa barreira, é o que nós vamos ver agora. Quando a barreira é quebrada, o que ela causa, o que ela traz, qual é o efeito? Número 2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que quando essa barreira ela foi derrubada, houve unidade. Aleluia. Aqueles dois povos então se tornaram um só povo. Aleluia. Né? Então, irmãos, é a mesma coisa quando existe uma barreira entre eu e você. Enquanto essa barreira não é rompida, vai haver inimizade, né? Vai haver, muitas vezes, irmãos, conversas, fofocas, né? Vai haver ciúmes, né? Mas quando a barreira é derrubada, a gente começa a ver um ao outro, a gente começa a se conhecer melhor. E quando nós nos conhecemos melhor, nós nos aceitamos melhor. Porque quando nós nos conhecemos melhor, nós entendemos que nós somos fracos, nós entendemos que assim como eu sou falho, você é falho, né? Nós vamos entender que muitas vezes a fraqueza que há em mim, né,
faz com que você seja forte para poder me ajudar na minha fraqueza, e vice-versa. Mas se houver uma barreira, como que nós vamos enxergar isso? Se houver uma barreira entre nós, um muro que nos separa, como que nós vamos entender um ao outro? Né? Então, o apóstolo Paulo ele vai falar que essa barreira de separação que estava no meio, ela foi rompida, ela foi derrubada. Eu acho interessante que ele fala ali, essa barreira era tanto literal como espiritual por mérito da cruz de Cristo. Ou seja, em Jesus, aleluias. Lá em João, vamos ler João capítulo número 1. A Bíblia vai dizer que os judeus, eles com certeza eram religiosos, se achavam melhores do que os outros, batiam no peito, pensavam que eram bons. Só que quando Jesus veio, eles não receberam a Cristo. João, a Bíblia diz que eles não receberam a Cristo. A Bíblia vai dizer que eles viraram as costas, porque eles pensavam que Jesus viria para libertar eles da escravidão dos romanos, que na época estava, irmãos, sobre os judeus ali. Roma era que comandava Jerusalém, as suas leis estavam ali, eles tinham que obedecer ao governo de Roma, e eles pensavam que o Messias, o esperado, o desejado, viria para quebrar esse jugo de escravidão, né, dos romanos. Então eles pensavam que Jesus viria talvez como um príncipe sentado no cavalo branco, com seus anjos, com espada de fogo, com aquela armadura e tudo mais. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus veio humilde, Jesus nasceu numa manjedoura. A Bíblia vai dizer que Jesus, irmãos, ele foi um homem que realmente, aleluia, olhava para as pessoas de forma diferente. E João capítulo 1 diz assim a palavra de Deus, o versículo número 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vindo a sua glória, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer que essa barreira foi quebrada. E o comentarista ele vai dizer que essa barreira era tanto literal como espiritual. E foi pelo mérito da cruz de Cristo que essa divisória, essa barreira, ela foi rompida. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que Jesus, ele reconciliou, aleluias, o homem com Deus e o homem com o homem. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer, não adianta você estar bem com Deus e ter inimizade com o teu irmão. E não adianta você estar bem com o teu irmão e também não ter temor de Deus, não amar ao Senhor. Né? Então ele vai dizer que Jesus veio para unir esses dois povos e quebrar essa barreira que existia entre os povos e entre o homem e Deus. Porque existia uma barreira que separava o homem de Deus, a barreira do pecado. Né? E o pecado, com certeza, muitas vezes, ele não só nos afasta de Deus, mas muitas vezes ele nos faz a gente pensar que somos melhores do que o outro. Porque nós olhamos para a pessoa e nós julgamos, né? E aí nós nos achamos melhores. Só que aí Jesus ele vem para mostrar que todos são pecadores, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram e estão afastados de Deus, que todos mereciam o inferno, mas Jesus veio,
aleluia, para reconciliar os povos. Então, os judeus, eles não receberam ao Senhor, mas o apóstolo João vai dizer, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Deus lhe deu o poder de ser feito filho. Aleluia. O imperador Samuel falou na lição passada aqui sobre ser filho e ser criatura, né? Todos somos criaturas, mas nem todos somos filhos, né? Mas todos que receberam o Senhor se tornam filhos de Deus. Aleluia. Porque a barreira foi quebrada. Hebreus, no capítulo 10, o verso 19, vai dizer, aleluia, que o véu do templo foi rasgado. A barreira que separava nós de Deus, ela foi rompida. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Existia no santuário, no tabernáculo, irmãos, ali é um lugar que separava o santuário, o santo do santo, que separava onde o sacerdote entrava e onde as pessoas ficavam. Aonde o sacerdote entrava, ninguém podia entrar. Somente o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no santuário para sacrificar pelos pecados do povo. Só que Jesus, então, ele veio para romper essa barreira. E hoje, você pode entrar na presença de Deus. Hoje você pode ir na presença do Pai e pedir perdão e reconhecer os seus erros, os seus pecados. É com a cara descoberta pelo sangue, pela autoridade que há no sangue de Cristo, nós podemos entrar no santuário. Aleluia. Nós podemos entrar na presença de Deus. Então nós vemos, irmãos, que a Bíblia ela vai nos falar que o Senhor ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas o homem, ele desobedeceu a Deus, ele se afastou de Deus, ele foi destituído daquela comunhão que havia entre o homem e Deus, fazendo-se então o homem inimigo de Deus, né? O homem já não tinha mais comunhão com o Senhor. E então Jesus Cristo ele vem, irmãos, para quebrar essa barreira, para unir o homem a Deus novamente. Então nós vemos que Deus nos amou de tal maneira que ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos reconciliar com o Senhor. Aleluia. Amém? Ponto 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Irmãos, nós vemos aqui que o conceito da lei e dos mandamentos. Existia o mandamento, e existe até hoje o mandamento que rege a igreja, que rege o povo de Deus. Existia naquela época a lei mosaica, que é a lei de Moisés, a lei que Deus deu para o seu povo, para que eles pudessem andar diante de Deus com cuidado, com zelo, observando cada lei. E dentro dessa lei mosaica existia, irmãos, aqui
três leis: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, né? Então nós temos aqui três esferas, né, da mesma lei, da lei mosaica. Então vamos lá. Aqui vai falar, irmãos, que essa lei, a lei mosaica, primeiro, civil, ela diz respeito ao israelita como cidadão, né? Então, com certeza, todos nós, todo cidadão, ele precisa de uma lei para conduzi-lo, senão vira bagunça, né? Então, nós como cidadão, nós temos que seguir leis, não é verdade? Senão, nós vamos, quando quebrarmos uma lei, nós vamos ser corrigidos, vamos ser multados, vai vir uma advertência. Então, como cidadão, nós temos a lei, né, como cidadão, nós não podemos quebrar essa lei. A lei moral, ela permanece em vigor como padrão de conduta, né? Ou seja, a lei moral como nós também devemos nos conduzir, como nós devemos nos comportar diante das pessoas, diante de Deus. E existia uma lei, que é aqui onde eu quero falar melhor, porque as leis civil e moral, né, com certeza está em nosso coração, nós sabemos que é certo, que é errado, né? Mas existe a lei, irmãos, que é citada aqui como a lei cerimonial, né? E era essa lei que os judeus, eles, irmãos, podemos dizer aqui, se gabavam dessa lei. Era a lei cerimonial, que é, irmãos, contada na circuncisão, no sacrifício, na comida, na bebida, nos dias de festa, lua nova e sábados. Então, diante da lei cerimonial, nós vemos que os judeus, eles, irmãos, olhavam para esta lei e eles seguiam ela, de forma que eles consideravam os outros povos indignos, porque eles observavam essas leis, né? E nós sabemos que existem muitas tradições, né? Eu quero colocar aqui como tradição, porque às vezes tem algumas leis cerimonial que é tradição, né? E como era no meio do povo de Israel, e até hoje existem muitas tradições. Eu quero dizer que existem tradições que para nós são boas, são realmente louváveis, são tradições que vão nos fazer bem, que nós temos que observar, mas existem algumas tradições que para nós, irmãos, não servem mais. E é essa tradição que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, que Jesus veio para nos libertar. Não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então ele vai dizer que existem algumas tradições que são vãs, que não servem para nós, né? E os judeus, eles olhavam para essas leis cerimoniais, irmãos, e eles se gabavam, eles se achavam melhores do que os outros, porque observavam essas leis. E aqueles que não observavam, eles hostilizavam, eles, irmãos, falavam mal das pessoas que não observavam as leis cerimoniais, né? Então, irmãos, nós temos que seguir as leis sim, mas existem algumas coisas que Jesus disse que na cruz já foi quebrada, né? Existem alguns cerimoniais, irmãos, que para nós hoje não serve, não importa, para nós não vai ser aderido mais. Até hoje, os judeus, eles observam, por exemplo, o sábado como dia de descanso, né?
E para eles, o sábado é um dia de descanso. Só que eu acho interessante que a Bíblia vai dizer que se você quiser ser cumpridor da lei, mas se tropeçar em um tio, você já é condenado por toda a lei, né? E nós vamos ver que os judeus, eles observam o sábado, mas até onde, irmãos, para eles está bom. Porque um exemplo, se é dia de descanso, não é dia de fazer nada. Só que eles não deixam de levar o animal para comer, para beber água. E Jesus vai falar isso nos evangelhos. Quando eles colocam um homem, irmãos, dá uma mirrada lá na frente de Jesus, para querer pegar Jesus porque era um dia de sábado, né? E eles queriam pegar Jesus em algum erro. E aí eles colocam aquele homem lá, e aí Jesus, conhecendo o coração deles, a Bíblia diz que Jesus, antes de fazer alguma coisa, ele diz assim: quem aqui de vocês tem um animal? Eu imagino que muitos levantaram a mão. E aí ele pergunta: se o animal de vocês, se o boi, a ovelha, cair num buraco no dia de sábado, vocês vão deixar para tirar só no outro dia? Com certeza eles disseram não. Por quê? Porque pode morrer. Se o animal cai no buraco, né, quebra algum osso, se fere, ele pode morrer. Até outro dia ele não vai aguentar. Aí Jesus vai dizer: se vocês podem salvar um animal no dia de sábado, eu não posso libertar esta alma da escravidão de Satanás? Jesus está dizendo assim que uma alma é mais importante do que um animal. Jesus está querendo dizer assim que às vezes nós queremos observar algumas leis, irmãos, que para nós não faz importância mais. Se tem alguém que quer observar o sábado, irmãos, fique lá. Mas para nós não existe mais. Já pensou que no Japão você tem que observar o sábado? Não trabalhar mais dia de sábado? Eles não querem saber, eles vão dar por mim, né? Por que você não pode trabalhar no sábado? Porque está escrito na Bíblia, a Bíblia manda descansar no sábado. Então vai com o seu Deus para lá, porque eles creem em outro Deus. Né? Então, irmãos, essas leis, com certeza, existem leis que para nós são leis muito boas, que nós temos que observar a risca, né? Mas quando existe uma lei que nos faz ferir a moral de Deus, a santidade de Deus, que nos faz ir contra a palavra de Deus, irmãos, amém, nós temos que orar mais. Eu vejo que hoje em dia existem tantas leis que estão sendo criadas pelo homem, só que são leis que os homens criam hoje para poder, de certa forma, irmãos, justificar os seus erros. Há 10 anos atrás não existia lei de pessoas do mesmo sexo se casando. Não podia. Né? Há 10 anos atrás, se falasse uma coisa dessa, meu Deus, né? Aí o que acontece? O homem está no pecado. E se não existe uma lei, ele sabe que ele está errado. Ele está indo contra a lei. A lei é que? Homem e mulher. Casamento homem e mulher. Essa é a lei. Né? Então, se está casando pessoas do mesmo sexo, eles estão indo contra a lei. O que eles fazem? Eles colocam uma lei. Agora, pode casar pessoas do mesmo sexo. Ou seja, os homens eles vão, com o passar do tempo, criando leis para justificar os seus erros. Enquanto que a lei de Deus, ela não muda, permanece a mesma. Aleluia. A palavra de Deus continua a mesma, né? Então nós vemos que, irmãos, existe sim, com certeza,
Cadê o lá, o número 3? Para cima? Para baixo? Existe com certeza um conceito de lei e de mandamentos, né? Mas que nós temos que observar, irmãos, aquilo que realmente não fere a imagem de Deus. Já pensou se nós formos adotar todas as leis que são criadas hoje? Com certeza isso vai nos levar a ferir a santidade de Deus, a imagem do nosso Criador. Amém? Ponto 4. Vamos correr aqui. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então lá no finalzinho você vai ver que esses ritos identificavam no 3, no finalzinho lá, esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade dele para com os gentios. Só que aí, o que aconteceu? Jesus veio e quebrou essa lei cerimonial. Ele veio para cumprir a lei. Mas existem leis cerimoniais, irmãos, que elas não servem mais, porque os judeus, eles acabavam por desprezar as demais pessoas por causa dessas leis cerimoniais. Então Jesus disse que vamos abolir essas leis, vamos tirar, né, porque isso aqui não serve. Se é para mim me achar melhor, né, se eu faço algo e eu me acho melhor, irmãos, será que está certo isso? Então, Jesus ele veio e aboliu essa necessidade, irmãos, de realmente se fazer cerimoniais, né? Ainda que para os judeus existe até hoje, né? Alguns cerimoniais. Então, Jesus ele aboliu essa necessidade ritualística e assim a inimizade foi desfeita, ou seja, não tem como agora eles dizer eu sou melhor do que você porque eu observo isso, porque eu faço isso. Ainda que tem algumas igrejas por aí que querem viver na época do Antigo Testamento, né, e usam o Antigo Testamento para dizer que no Novo Testamento não tem isso, não tem aquilo, né, e se acham melhores do que nós. Nos consideram nós como primos, nos consideram nós como não salvos, né? Então, Jesus não quer isso, na verdade. E Jesus, ele desfez então essa inimizade, né, para as pessoas. Vamos para o tópico número 2. Diante dessa separação, desse tópico primeiro que nós vimos, essa barreira que existia entre o homem e o homem, entre o homem e Deus. Os irmãos têm alguma dúvida, algo a acrescentar sobre essa barreira que existia, mas que foi quebrada, né, pelo sacrifício de Cristo? Não por méritos humanos, mas o mérito foi de Cristo. Foi Ele que quebrou, né, essa barreira. Amém? Amém, então. Vamos para o tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos. Judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade.
Ponto 1. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem Apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. O conceito bíblico. Primeiro, nós vamos ver que para o homem, irmãos, quando se fala de paz, para ele, por exemplo, é uma pombinha branca, desenhada num lugar tranquilo, uma casinha, né? Assim, talvez no meio de um lago, né? Sentado numa rede, né? Existem várias definições de paz para muitas pessoas. Se nós formos perguntar o que é paz para você, o que é paz para você, cada um vai dar uma definição, cada um vai falar, né, de uma maneira, vai dar o seu parecer. E não que está errado a definição de cada uma, né? Porque para nós paz é quando você está realmente tranquilo, né? Sem nenhum problema, né? Só que no mundo que nós vivemos hoje é quase que impossível, né? Nós temos essa tranquilidade em meio a tantos problemas, em meio a tanta epidemia, pandemia, terremotos, tantas coisas que têm acontecido no mundo. Irmãos, às vezes você está num lugar, como era considerado lá nos Estados Unidos, a Torre Gêmeas, o lugar mais seguro do mundo. E de repente, irmãos, em questão de meia hora, vem tudo abaixo. O lugar mais seguro, o lugar onde as pessoas, talvez ali, aqui eu estou seguro, né? Talvez você, dentro de uma caverna, para você ser um lugar tranquilo, seguro, né? Só que, certa vez, pediram para 2 estudantes desenhar o que era paz para eles. E um foi lá e desenhou uma pombinha branca, né? Uma casinha, assim como eu disse aqui agora, uma fazenda, um lago, né? Uma pessoa com uma vara de pesca, aquilo era paz para ele. E o outro desenhou, irmãos, uma tempestade, né? E no meio dessa tempestade, com vento, chuva, trovões, ele desenhou uma árvore, e lá em cima da árvore um ninho de um passarinho, com os seus filhotinhos e a sua mãe em cima, com as asas abertas, cuidando dos seus filhotinhos. E toda a sala olhou para aquelas 2 descrições, e para eles o melhor conceito de paz foi o primeiro, a pombinha branca. Mas o aluno descreveu depois, porque no desenho, né? Então ele foi explicar o porquê que ele achava que o seu desenho era para ele o melhor conceito de paz. Porque mesmo em meio às tempestades, ou seja, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, irmãos, os filhotinhos daqueles passarinhos estavam seguros. Eles estavam debaixo das asas da sua mãe. Então lá fora podia estar chovendo, dando trovão, mas eles estavam ali seguros, cuidado. Mesmo em meio a tantas dificuldades. E esse é o conceito de paz que eu acredito, irmãos, para nós hoje. Porque o homem quer trazer paz através de guerra, né? Só que, mesmo nós estando em meio a tantas coisas, em tantas adversidades, nós temos paz, porque Cristo é a nossa paz. Aleluia. Jesus, irmãos, Ele nos faz descansar seguro. Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Aleluia. Né? Glória a Deus, nós temos um Deus que cuida, um Deus que está sempre pronto
a nos proteger em meio às tempestades, em meio às dificuldades. Está lá os discípulos no meio da tempestade, o barco enchendo d'água, e Jesus está o quê? Dormindo. Era possível dormir, irmãos, dentro de um barco balançando, mas Jesus está porque ele tinha paz dentro dele. Né? Ele tinha paz dentro dele. E é essa paz que ele quer que eu e você tenhamos. Não a paz que o mundo pode dar, que o dinheiro pode comprar, que as guerras podem ditar, mas é a paz que Deus dá, que mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às doenças, mesmo em meio às dificuldades, nós estamos tranquilos. Aleluia. Confiantes em Deus. Louvado é o nome do Senhor, né? Então nós vemos que tanto, irmãos, os judeus como os gentios, eles foram unidos em Cristo, né? E com certeza os gentios, eles estavam distantes de Deus, estavam longe, né, de Deus, assim como alguns judeus que achavam que estavam perto, mas estavam longe, né? Não tinha esperança, não tinha, irmãos, perspectiva de nada, né? Mas nós vamos ver que Jesus, ele então veio para trazer para o homem a paz. Através da morte dele na cruz do Calvário, ele trouxe paz para o homem que estava estava perdido, podemos assim dizer, né? Então, nós vemos aqui que Jesus Cristo, através da sua morte, ele desfez essa inimizade, trazendo paz, trazendo para o homem uma nova perspectiva de vida, né? Para muitos, a morte era com certeza inferno. Para muitos a morte era com certeza não ter mais esperança, não ter mais, irmãos, não pensar no futuro. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele trouxe para nós a esperança de que se morremos hoje, nós vamos nos encontrar com ele na eternidade. Aleluia. Então ele trouxe essa esperança para o homem. Antes o homem morria sem esperança, sem saber para onde ia. Mas hoje, quando o homem morre em Deus, quando o homem morre em Cristo, ele sabe para onde ele vai. É por isso que, irmãos, é diferente quando a gente vai num velório de cristão. Meu pai, uma vez, quando ele se converteu, ele falou, eu conversei com ele por telefone, ele disse, eu fui num velório de um crente, nunca tinha ido, que diferente, né? As pessoas têm a tristeza, né, irmãos? Com certeza, há uma tristeza dentro de nós, há um sentimento de perda, mas Jesus vai falar que dentro de nós existe uma esperança de que um dia nós vamos nos encontrar de novo, né? Então isso faz, irmãos, com que a pessoa fique em paz, tranquila, e não entre em desespero. Lembra da parábola do rico e Lázaro? O rico estava lá no tormento, irmãos, desesperado, atormentado. Ele disse, Pai Abraão, ressuscita Lázaro e manda ele pregar para os meus irmãos, para que eles também não venham para este lugar. Ou seja, pede para ele pregar para os meus irmãos, para que eles possam ter paz e saber para onde eles vão. Porque esse lugar aqui é um lugar de tormento, né? Então, em Cristo, irmãos, nós temos essa verdadeira paz. Aleluia. Amém? Número 2, ponto 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Então nós vemos que Jesus é o motivo
da nossa verdadeira paz. Só em Cristo é que nós podemos ter paz. Somente em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira paz. Ponto 3, a nova humanidade. Tópico 2.3, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo. E por meio de Cristo, a partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. As desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então nós vemos, irmãos, que através da morte de Cristo ali no Calvário, Ele então trouxe paz para o homem. Ele, com certeza, irmãos, o modelo de paz para toda a humanidade. O homem não tem como nós encontrarmos paz a não ser em Cristo Jesus. Amém? Mesmo em meio às nossas lutas, em meio às nossas dores, Cristo nos faz ainda descansar em paz. Então existia dois povos que se hostilizavam, que não se misturavam, que não se aceitavam, havia inimizade entre eles. Até hoje existem lá para aquele lado dos Emirados Árabes muitas guerras ali entre aqueles povos, né? E, irmãos, só pode realmente ser desfeita essa inimizade através de Cristo. Ali na Coreia existe aquele muro de separação que separa as pessoas, que separam as famílias, que só pode as famílias serem unidas novamente através de Cristo. Só que para Cristo unir, precisa derrubar a parede de separação, né? Então Jesus Cristo é o único meio de nós termos paz uns com os outros, de nós, irmãos, posso dizer aqui, passar por cima das nossas diferenças. Amém? Então Jesus Cristo é esse único motivo para nós. Então a paz que é conquistada por Cristo, ela nos possibilitou, irmãos, termos comunhão com Deus. E ela trouxe a unidade entre os povos. Amém? Vamos para o tópico número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essa dádiva foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Ponto 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Então, nós vemos aqui somente através da cruz de Cristo é que nós, irmãos, temos a reconciliação. Cristo, ele se fez maldição por nós, né? Isaías capítulo 53 vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos sarados, que o Senhor, ele entregou-se naquela cruz
levou os nossos pecados, se fez maldito em nosso lugar. Irmãos, como está escrito aqui, naquela época, morrer uma morte de cruz, para as pessoas era algo muito humilhante, né? Só morria crucificado naquela época alguém que era tido como ladrão, né? Alguém que era assassino. E essa pessoa, ela era obrigada a carregar a sua própria cruz para que todo mundo visse a vergonha. Ele era exposto publicamente. E a Bíblia ela vai nos dizer que a cruz era para mim e para você. Só que Jesus tomou para si. A cruz era, irmãos, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então o judeu, quando olhava alguém carregando a cruz, irmãos, para eles era um escândalo. Para eles, eles olhavam para aquela pessoa já com um olhar de julgamento. Essa pessoa fez algo muito sério, essa pessoa fez algo que realmente ela não merece salvação, ela não merece amor, ela não merece ser tirada daí. Os gentios olhavam para aquela situação, era loucura, porque eles olhavam aquilo, irmãos, e via aquilo como algo desnecessário, podemos assim dizer. Para os gentios, a morte de cruz era algo desnecessário, porque era muito humilhante. A pessoa apanhava e ainda tinha que carregar a sua própria cruz. Era pregado na cruz e ali ela ficava até morrer. Então, a cruz de Cristo era escândalo e loucura. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que para nós era o poder de Deus. Para nós ela é salvação. Aleluia. Então foi através da morte de Cristo que hoje nós podemos ter, irmãos, o acesso. Ele se fez maldito. Jesus, ele foi condenado a morrer na cruz. E nós sabemos pela história lá, Pilatos olha para ele e diz assim: eu não vejo nenhum mal nele. Eu não vejo nada para condená-lo. De novo repito, só morria na cruz ladrão, homicida, quem roubava e cometia um homicídio seguido de roubo. E Jesus não fez nada disso. Pilatos até disse assim: olha, eu não vejo nada de errado, eu quero dar uma oportunidade de vocês escolherem. Ele pega Barrabás, que era um homem ladrão, assassino. Era costume, olha a cerimônia aqui, era algo cerimonial, No dia da festa eles iam lá e soltavam um bandido. E aí eles pegam Barrabás, um assassino, ladrão, e Jesus. E diz: escolha. E o povo escolheu Barrabás. Jesus então foi crucificado, irmãos, sem nenhuma, injustamente, não havia acusação. Pilatos disse assim: olha, eu lavo as minhas mãos, que o sangue dele caia sobre vocês. E os judeus disseram: que caia até a 4ª geração. E veio, irmãos, veio maldição, veio muitas coisas. Então Jesus, ele foi condenado por algo que ele não fez, mas era necessário. A Bíblia vai dizer, vai nos mostrar que era necessário Jesus passar por tudo aquilo. E ele suportou por amor a mim e a você. Amém? Número 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa
perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne o novo homem foi criado, fazer a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, o apóstolo Paulo ele vai escrever em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 5, nos mostrando que Jesus, ele reconciliou o homem, Deus reconciliou o homem consigo mesmo. Então, Jesus, ele é Deus, ele foi crucificado na cruz para reconciliar o homem com Deus. O homem que estava morto em seus pecados e delitos teve a oportunidade de novamente, irmãos, fazer parte do projeto de Deus. Então, foi o sacrifício de Cristo, com certeza a sua ressurreição, terceiro dia, que nos possibilitaram essa reconciliação. Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E por isso nós hoje podemos estar na presença de Deus. Então essa mensagem da cruz, eu sempre digo, o hino de 91 fala sobre a mensagem da cruz, e é essa mensagem da cruz que nós temos que pregar. Hoje em dia as pessoas querem pregar, irmãos, sobre determinismo, que você tem que determinar e Deus vai te dar, né? Você tem que pregar, as pessoas elas pregam hoje sobre bens materiais, né? E isso não aproxima as pessoas de Deus. Isso não vai levar as pessoas para o céu. Mas a mensagem da cruz, que é loucura, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós poder de Deus. E é poder de Deus para a salvação tanto dos judeus como dos gregos gentios, né? Aleluia. Porque somente através da morte de Cristo, irmãos, nós podemos ser reconciliados com Deus. Então, vamos pregar a mensagem da cruz. Isaías 53, tem uma mensagem que nós pregamos, e Isaías vai começar dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? As pessoas não dão crédito quando nós pregamos sobre a cruz, porque cruz fala de sofrimento, né? Cruz fala de renúncia. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, siga-me. Cruz fala de morte. E ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir que você tem que, irmãos, deixar muitas coisas para trás para seguir ao Senhor. Ninguém gosta de ouvir, irmãos, que você precisa renunciar, que você precisa realmente se humilhar. Então Isaías diz assim: quem deu crédito? E aí ele continua o capítulo pregando. E qual é a mensagem que ele prega? A mensagem da cruz. Por isso as pessoas não deram crédito, né? Só que essa é a mensagem que liberta. A mensagem da cruz é a única mensagem que transforma a vida do homem, que renova, que restaura, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que leva para o céu. É a mensagem da cruz. Aleluia. Então, através da morte de Cristo, ele reconciliou, o homem, aleluia, com Deus. Ponto 3, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus.
No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi gravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Então, nós vemos aqui que essa reconciliação, ela deve ser compreendida de que forma? Aqui, o comentarista ele vai falar sobre a vertical, né, que existia. Jesus morreu na cruz para reconciliar o homem na vertical, o homem com Deus, mas também na horizontal, o homem com o homem. Foi o que nós dissemos no início. Não adianta eu ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o irmão, e vice-versa, né? Então, Jesus ele morreu na cruz do Calvário para unir os dois povos, para que esses dois povos se tornassem um só povo, aleluia, para que esse um só povo servisse ao Senhor Deus, sem inimizade, sem contendas, sem se achar superior um ao outro, né? Eu acho lindo, irmãos, quando a igreja primitiva ela começa a crescer em Atos. E quando a igreja primitiva começa a crescer, a Bíblia vai dizer que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Aleluia. E nenhum dizia, né, que aquilo que eles possuíam era próprio seu, era bem próprio seu. Por quê? Porque eles pegavam os que tinham mais condições, vendia as suas propriedades e repartia com os que não tinham. Já pensou? A pessoa tinha, naquela época, se ela tivesse um iPhone, a única pessoa que ter um iPhone naquela época, né? E aí ela pegava esse iPhone, que valia, podemos dizer aqui, milhões, porque foi o primeiro, né? Ela dizia assim: esse iPhone não é só meu, ele é nosso. Está lá em Atos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, e por aí vai. Eles vendiam o que eles tinham. Ninguém dizia que aquilo que possuía era sua própria, era só seu. Mas se ele possuía aquele iPhone, era dele e de mais aqueles que estavam necessitados. Então ele foi lá, vendia o iPhone e repartia, porque o iPhone não ia sustentar ninguém. Então as pessoas que tinham mais condições vendiam, irmãos, os seus bens materiais e repartia com quem não tinha. Então, ou seja, nós vamos ver que, né, através da morte de Cristo, os dois povos estão se tornando um. Aleluia. Né, os dois povos agora estão se tornando um só povo, para servir um só Deus. Aleluia. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio para unir dois povos em um só povo, no único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. E esse é o propósito de Deus, a igreja. Aleluia. Amém? Então que verdadeiramente nós possamos, pela cruz de Cristo, irmãos, deixar que essa barreira de separação ela seja quebrada, que esse muro de separação caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Que não haja entre nós, irmãos, nada que venha nos separar. Que Cristo possa nos unir no mesmo sentimento, no mesmo amor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos concluir.
Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, que verdadeiramente nós possamos estar reconciliados com o Senhor, né, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar junto com os irmãos para encerrarmos o nosso estudo bíblico. Pedimos perdão aos irmãos, eu sei que assim fica bem, fica difícil, né? Confunde um pouco, mas nós vamos aí tentar imprimir para os irmãos, só que eu acho que vai sair toda a revista, né? E nós vamos tentar imprimir para os irmãos, aí a gente vai ter irmãos, fica mais fácil nós acompanharmos, amém? E eu peço aos irmãos que quiserem a nova revista, os irmãos podem nos procurar. Estou adiando, mas eu vou fazer o pedido, eu tenho que fazer até segunda-feira, então os irmãos que não pedirem, os irmãos vão ficar sem. Então peço que os irmãos que quiserem a nova revista, os irmãos já nos comuniquem até amanhã, para que nós possamos fazer o pedido para chegar e nós darmos início no mês de julho.